Doutora Mariana, com a palavra, o que você queria falar? Que eu já te interrompi. Mariana, eu já tenho o apelido de Faustão, não tem jeito. Então já assumi, já botei, já vesti. Vou fazer o quê? Não Não tem tem jeito. jeito, né? Vamos lá, Mariana. Vamos lá. Bom, vou falar mais como criadora do que como veterinária, tá? Quando eu comecei minha criação, eu tinha acabado de me formar e eu achei que eu ia arrasar na criação, porque eu era veterinária. Eu falei, nossa, eu vou bombar na criação de cachorro, né? E eu tinha aquela Diferencial, né? mentalidade. E eu tinha aquela mentalidade, eu tinha tido uns border collie em casa, tirado aquelas criazinhas de fundo de quintal, e border, né? Praticamente gosto os filhotes, monta natural. E aí eu resolvi criar Australian Kelp, que era uma raça de pastoreio também, e Bulldog, e achei que eu ia arrasar. E aí eu vi que o buraco era mais embaixo, né? O negócio não era assim. E assim, foram muito tempo criando, eu cometi muitos erros na minha criação, né? Muitas falhas por falta de experiência, por falta de conhecimento, tive muito problema com o neonato, tive muito problema com reprodução, com a parte genética também, no começo tive muita dificuldade, né? Não sabia trabalhar realmente. E assim, apanhei muito, perdi muito, e devido às minhas mudanças, parei de criar. E hoje eu tô começando de novo a criar, né? Quero voltar a criar Bulldog francês e estou pensando em outras raças. E assim, eu comecei a pôr no papel... American Bully. Conta então, pra gente, vai criar American Bully ou não vai, doutora? Vou. Eu sou Aê. apaixonada. Eu falo a verdade, eu tava entre Spitz e American Bully. Só que acontece, apesar do Spitz ser uma raça maravilhosa, não é muito nosso estilo. Aquele cachorro pequenininho que late bastante, então a gente vai acabar partindo para o American Bully. E aí eu falei, eu não posso perder e cometer os mesmos erros que eu já cometi da outra vez. Eu vou ter que aprender com os meus erros, e agora que eu tô tendo a oportunidade de começar do zero de novo, eu quero começar certo, e eu quero fazer tudo certo para não ter o prejuízo até financeiro que eu tive da outra vez, porque eu me enfiei realmente em um monte de dívida por causa de tudo que eu fiz de errado, né? E assim, um dos maiores erros que eu vejo hoje, que não só eu cometi, mas como muitos criadores cometem, quando a gente vai construir um canil, montar um canil, né? A gente tem uma visão muito distorcida do que é a criação de cães. A gente não vê a criação de cães como algo comercial, como uma empresa, né? A gente leva muito para o lado emocional, porque a gente gosta, então a gente tem um pouco de dificuldade de realmente tratar um canil como uma empresa. E essa é uma falha. Não que quando a gente coloca dessa forma, às vezes a pessoa pode pensar, então não tem amor, você não vai ter carinho. Não é isso, né? Mas a gente precisa aprender a separar as coisas e trabalhar, investir corretamente no canil, porque senão a gente não vai entrar nessa questão de dívidas financeiras também, e aí sim, quem vai sofrer são os animais, porque se a gente não tiver condição financeira de manter um canil, quem vai sofrer são eles, né? Então, hoje, eu acho que a maior falha que a maior parte de nós comete é isso, é não ver realmente o canil como uma empresa. E a outra questão é que a gente sempre começa errado, porque como a gente sempre começa pelo impulso, né? Achei lindo esse aqui, então vou comprar esse. Aí eu quero mais um, eu quero mais outro, e a gente vai virando um acumulador, porque quando a gente vê, a gente está com 300 cachorros num espaço desse tamanho, né? Então, acho que o grande segredo, assim, o maior erro que todos nós já cometemos, ou a gente comete ainda, é isso. A gente tem que realmente ver o canil como uma empresa, saber investir, né? E principalmente na seleção das matrizes e dos padreadores, porque é a base de tudo. Se a gente não tiver uma boa escolha, não souber trabalhar essa seleção, a gente vira realmente acumulador. A gente tem um monte de cachorro que a gente não vai conseguir trabalhar, que a gente não vai conseguir produzir filhotes bons, e aí a gente vai ter despesa e não vai ter retorno financeiro. Então, acho que o maior erro que eu cometi e que eu vejo que é a base de tudo seria principalmente essa questão. Né? Continua acontecendo. A gente tem que saber selecionar, saber investir, saber selecionar as matrizes dos padreadores, porque se a gente souber fazer a escolha correta, a gente não precisa ter um número gigante de cães, que é o que ele estava falando, né? A gente pode escolher bons padreadores, poucos, boas matrizes, poucas, e a gente vai conseguir aí trabalhar e ter um retorno financeiro melhor. E a maior parte das vezes o que eu acompanho, o que aconteceu comigo, o que eu acompanho em outros canis, é isso. Como a gente não consegue fazer uma seleção correta, tem esse macho, mas ele não me serve para isso, então eu vou comprar outro. Aí eu vou e compro outro. Quando vê, tá com 15 machos que não servem para nada, com 20 fêmeas que você não consegue reproduzir, né? Então, assim, tem alguns detalhes nas seleções de matrizes e padreadores que a gente
tem que selecionar corretamente para ter essa base no canil e acabar não se enfiando nesse monte de dívida que a gente vê muitos criadores se enfiando, e eu também já acabei me ferrando por causa disso, né? Então, assim, foi o maior erro que eu cometi na minha criação, que é o que eu estou tentando fazer direito agora.